A obra da Natureza das Coisas foi escrita por Lucrécio no século I a.C. Esse é o seu único escrito. Ele foi redigido num tempo tumultuado e, portanto, propício a superstições. Este vasto poema filosófico pretende libertar os seres humanos de seus medos e de suas ilusões, seguindo a via aberta por Epicuro, portanto, pelo epicurismo. Porém, Lucrécio não segue apenas Epicuro, mas põe também o seu estilo na sua obra. Muito criticado pelos pensadores cristãos, pelo seu ataque à providência, ele é aclamado pelos ateus. E ele será base para o materialismo do século XIX, para o materialismo contemporâneo. Dois autores que se inspiram muito em Lucrécio são Diderot e Marx. A infelicidade dos seres humanos, segundo Lucrécio, tem a ver com a inclinação do seu espírito à superstição, que os condena a viver com medo da morte e com medo do destino. O estudo racional da natureza, que exclui toda a possibilidade da existência de deuses, visa fundar uma sabedoria materialista que permite uma via para a felicidade. Destaco agora 5 pontos da obra da Natureza das Coisas. O primeiro ponto é sobre a física atomista de Lucrécio. Lucrécio se opõe à religião que pretende explicar o universo por meio de milagres. Para ele existem apenas 2 princípios racionais. O primeiro é que nada nasce de nada, e o segundo é que nada retorna ao nada. Portanto, trata-se aqui de aprender as causas dos fenômenos naturais, admitindo que o universo é feito apenas de átomos e do vazio, e o vazio é o espaço infinito onde os átomos entram em choque. A diversidade de tudo o que existe no universo se explica pelo movimento dos átomos. Como segundo ponto, destaco agora a sua crítica ao finalismo. Explicar a organização dos seres vivos pela sua finalidade, como por exemplo, os olhos foram feitos para ver, é cometer, segundo Lucrécio, um erro de raciocínio. Inverte-se assim a ordem das coisas, colocando a causa depois do efeito. Contra o finalismo de Aristóteles e dos estoicos, que defendem que a natureza nada faz em vão, Lucrécio defende que é o órgão que cria o uso. Ele lembra os começos caóticos da formação das espécies. Diz ele, quantos monstros gerados pela natureza antes de chegarmos aos seres viáveis. A harmonia dos seres vivos, portanto, não se explica por um plano divino, mas pelo processo cego e sem finalidade da combinação dos átomos. Novamente ressalto, pelo processo cego e sem finalidade dessa combinação dos átomos. Como terceiro ponto, destaco agora a sua psicologia materialista. Lucrécio afirma que a alma é material. Ela é uma combinação de átomos e ela faz parte do corpo, assim como os olhos, as mãos e os pés. A alma para ele é composta de 2 partes, o pensamento e a sensibilidade. O ânimos, o pensamento, e a ânima, a sensibilidade. E ela, a alma, está dispersa por todo o corpo. As diferentes funções da alma são explicadas pelas teorias dos simulacros. Simulacros são minúsculas partículas invisíveis que se destacam da superfície dos corpos e se propagam em fluxo contínuo. O conhecimento, a percepção e a imaginação são efeitos dos contatos entre os átomos que estão em movimento. Como quarto ponto, destaco que o conhecimento racional vence o medo da morte. O medo da morte impede que os seres humanos desfrutem serenamente a vida. A busca por desejos a partir de riquezas, honras, prazeres, acabam inspirando aos seres humanos comportamentos insensatos. Para libertar os seres humanos deste medo, Lucrécio refuta a teoria da imortalidade da alma. Para Lucrécio, a alma é material e é mortal. Como o corpo pelo qual a alma está ligada, ela também não é eterna. E ela não sobrevive à destruição do corpo. Quando há a morte do corpo, há também a morte da alma. Logo, se a morte significa fim, aniquilamento, não há o que temer. Não há, portanto, nem sofrimento, nem privação. Como quinto e último ponto, destaco a condenação da paixão amorosa salientada por Lucrécio. Arquétipo da loucura humana, o amor nasce do desregramento do desejo sexual, sob influência da imaginação. Ligando a pessoa amada a representações ilusórias, o apaixonado se sente inteiramente ligado a ela e dependente dela, sem que a posse jamais possa satisfazer o desejo. Cito Lucrécio quando ele fala sobre o amor.
Diz ele: o amor é um abscesso que, se for nutrido, se aviva e se envenena. Ao amor, desejo vão que condena o ser humano a um perpétuo sofrimento. Aqui destaco a questão do perpétuo sofrimento. O amor condena o ser humano ao sofrimento, a sofrer. Continua ele: o sábio prefere a Vênus vagabunda que permite ao desejo natural satisfazer-se nos primeiros corpos vindos. Graças à vontade, sua alma evitará a armadilha do amor. Ela repelirá a invasão dos simulacros que emanam de um só e único ser e permanecerá receptiva aos de todos os seres desejáveis encontrados. Finalizo com uma citação de Lucrécio na obra Da Natureza das Coisas. Diz ele: afirmar que foi pelos seres humanos que os deuses quiseram preparar o mundo e suas maravilhas é pura insensatez. Até mais.